Esse simples e pequeno córrego que corta a região aqui da zona norte de São Paulo dá nome não apenas a um bairro, a uma estação de metrô, mas durante muito tempo esse córrego deu nome a uma das principais cadeias da América Latina, o Carandiru. Próxima estação, Next Station, Carandiru. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Por mais que a cidade de São Paulo seja conhecida como a terra das oportunidades ou a cidade que nunca dorme, por trás de toda essa riqueza existe uma face muito menos nobre, a face da desigualdade. Fundada originalmente na década de 20, a Casa de Detenção de São Paulo era uma pequena construção que visava abrigar apenas 2.000 presos, mas conforme a cidade foi crescendo e se desenvolvendo, e consequentemente a população carcerária foi aumentando, na década de 50 o governador da cidade, futuro presidente do Brasil, Jânio Quadros, instaurou e oficializou a construção e a abertura da Casa de Detenção Professor Flamínio Fávaro. Quem foi o professor Flamínio Fávaro? Foi um médico formado na primeira turma que viria a ser a Faculdade de Medicina na USP. Foi o principal idealizador e defensor do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, sendo dele o número de inscrição 001. Com a vinda de muitos migrantes na década de 50 e 60 para São Paulo em busca de novas oportunidades, o rápido aumento da população e a rápida urbanização fizeram com que os índices de violência crescessem e, consequentemente, a população carcerária aumentasse proporcionalmente. Estima-se que na década de 60 haviam em torno de 2.000 presos no Carandiru. Já na década de 70, esse número ultrapassava os 5.000. Na virada dos anos 80 para os anos 90, estima-se que haviam mais de 8.000 detentos no Carandiru, fazendo da Casa de Detenção Professor Flamínio Fávaro uma das maiores cadeias da América Latina. O complexo era formado por um total de 7 pavilhões, pavilhão 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cada qual desses pavilhões era responsável por receber uma categoria específica de detento, seja ele réu primário ou reincidente.
O aumento da população carcerária, obviamente, transformou as condições de vida dentro do presídio impossíveis. Esse barril de pólvora efetivamente chegou ao seu ponto máximo no dia 2 de outubro de 1992. Quando, após uma rebelião iniciada no pavilhão 9, a interferência da polícia para tentar evitar que essa rebelião se espalhasse para os outros pavilhões, resultou na morte de 111 presos. Na tentativa de impedir o crescimento de futuras rebeliões dentro do Carandiru, o Estado de São Paulo decidiu remanejar alguns detentos para outras penitenciárias do interior do estado. No ano seguinte, em 1993, alguns detentos transferidos do Carandiru para o interior formaram o que viria a se tornar o PCC, o primeiro comando da capital. No ano de 2001, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, oficializou o fechamento completo do Carandiru. A sua demolição viria a acontecer um ano depois, em 2002. Em 2007, alguns anos após a demolição do presídio, foi aberto o Parque da Juventude Dom Paulo Arnes, conhecido como Parque da Juventude. Junto com ele, foi aberta a Biblioteca de São Paulo e a Escola Técnica do Parque da Juventude. Como forma de memória, foram deixados alguns destroços, alguns resquícios do Carandiru, como por exemplo a muralha que antes dividia os presos da liberdade.